A nossa primeira palestra do CBGEL será ministrada pelo Anderson Medeiros. E ela tem o tema Modelos Digitais de Elevação e Estudos Ambientais. O Anderson Medeiros, em 2017, ele foi reconhecido como profissional do ano no Brasil no setor de geotecnologias. O Anderson Medeiros ele é graduado em geoprocessamento, trabalha com geotecnologias desde o ano de 2005. Já ministrou dezenas de cursos de geoprocessamento com software livres em diversas cidades, em diversas empresas, além de treinamentos em modalidades EAD. Desde 2008, ele publica conteúdos sobre geoinformação e suas tecnologias, como QGIS, PostGIS, GVSIG e 3GEO, entre outros. Então, eu peço que no momento vocês prestem atenção e eu passo a palavra para o Anderson Medeiros. Pessoal, muito bom dia a todos e a todas mais uma vez. É um prazer estar aqui podendo palestrar na abertura do CBGEL. Lembrando que na nossa palestra, nós vamos ter uma apresentação aqui de cerca de 25, 30 minutos e depois nós vamos ter perguntas, espaço para perguntas, tá bom? A Julie vai selecionar algumas perguntas que vocês vão mandar aí no áudio, no chat, e depois nós vamos responder durante cerca de uns 15 a 20 minutos as perguntas que vocês vão fazer, tá ok? Eu também, assim, durante a apresentação, vou fazer algumas perguntas de retórica, quem quiser responder aí no chat, responde, que aí, dentro do possível, eu vou dando uma olhada, tá ok? Bom, o nosso tema de hoje serão os modelos digitais de elevação. Aí eu queria perguntar para vocês, até eu estou olhando aqui o chat do lado, vocês podem mandar aí no chat para eu ter uma noção. Eu queria perguntar o seguinte: quem de vocês sabe, com certeza, com convicção, o que é um modelo digital de elevação, os chamados MDE? Respondam aí para mim. Só assim, eu. Quem sabe o que é o modelo digital de elevação? Escreve aí eu no chat, só para eu ter uma noção. Quem sabe realmente, com certeza, o que é? Deixa eu ver. O pessoal está respondendo. Eu estou olhando aqui no chat para poder ter uma noção do perfil do nosso público. Ótimo. O pessoal está dizendo que sabe. Beleza. Ótimo. Então, o pessoal, a grande maioria sabe o que é um modelo digital de elevação. Aí eu vou perguntar uma outra coisa agora. Você sabe dizer qual é a diferença entre um modelo digital de elevação, um modelo digital do terreno e um modelo digital de superfície? Ou seja, MDE, MDT e MDS? Ou você tem confusão sobre isso? Compreende bem ou tem confusão? Deixa eu ver a resposta de vocês aqui no chat, só para a gente conferir. Eu preparei essa palestra de uma forma que seja benéfica, tanto para quem está iniciando nessa área tão empolgante que são as geotecnologias, como também para quem já tem alguma experiência. Então, eu quero que no final, todos vocês, ou pelo menos a grande parte, tenham saído aqui com proveito do que foi apresentado nessa nossa palestra de abertura. Para mim é uma honra estar fazendo aqui do primeiro CBGEL. Não fiquem tristes, certo? Se não sabem ainda o que é um modelo digital de elevação, que aí eu vou explicar para vocês. Bom, o pessoal já comentou aí, pelo que eu vi, está meio a meio. Parte sabe, parte não sabe o que é um modelo digital de elevação. Mas eu vou explicar para vocês com muito prazer o que é um modelo digital de elevação, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem, então vamos lá para nós começarmos a nossa apresentação. Já estão vendo os slides? Vamos lá. Bom, o nosso tema serão os modelos digitais de elevação e estudos ambientais. O que é que nós vamos ver nessa nossa apresentação que eu preparei para vocês? Primeiro, nós vamos entender aqui alguns conceitos. Eu sempre bato na tecla de que não importa você saber mexer bem em um software de geoprocessamento se você não sabe os conceitos. Se você tem um software excelente, quer seja um QGIS, que é um software livre, o ArcGIS, que é um software comercial, ou qualquer outro, que tenha um imenso leque de possibilidades, mas se você não souber os conceitos, de nada vai adiantar. Você não vai ter o senso crítico para analisar se aquilo que você está fazendo realmente está com qualidade, se aquilo realmente atende à necessidade do seu projeto, se vai estar fazendo as coisas da forma correta. Ok? Então, nós vamos abordar alguns conceitos importantes aqui, para depois eu fazer uma demonstração prática para vocês de como aplicar os modelos digitais de elevação
nos estudos ambientais. Então, vamos entender o que é um modelo digital de elevação. Depois, vamos falar sobre aquela confusão que é comum para muitas pessoas sobre a diferença entre modelo digital de elevação, que é o MDE, modelo digital do terreno, que é o MDT, e modelo digital de superfície, que é o MDS. Depois vamos falar sobre algumas das aplicações ambientais, inclusive eu vou explicar quando é mais interessante usar o MDT, quando é mais interessante usar o MDS, e assim por diante. E depois eu vou fazer algumas demonstrações breves sobre como você pode manipular um modelo digital de elevação usando um software de geoprocessamento, tá ok? Lembrando que aqui nós não estamos tendo um curso, é uma palestra que vai servir para vocês abrirem a mente de vocês para as possibilidades de poder utilizar isso nos projetos de vocês, quer sejam projetos acadêmicos, projetos comerciais, profissionais de vocês e assim por diante, ok? Então, o que é um modelo digital de elevação? Eu fiz aqui um roteiro, um diagrama, por assim dizer, para nós entendermos o que é um modelo digital de elevação. Vale lembrar que diversos autores dão diferentes conceitos para um modelo digital de elevação, mas eu quis destacar aqui 3 características que, em geral, são aceitas pelos autores de forma geral. Então, 3 características de um modelo digital de elevação. A primeira delas é que, como o próprio nome já diz, um modelo digital de elevação é uma representação digital de uma porção da superfície. Então, o modelo digital de elevação, ele vai ser uma representação de uma parte da superfície. Lembrando que isso pode acontecer de vários modos, como nós vamos falar durante aqui a nossa palestra, ok? Além disso, uma outra característica do MDE é que ele é composto por uma matriz de pixels com coordenadas planimétricas x e y. No caso, você vai perceber que o MDE, ele é um dado raster, na grande maioria dos casos, certo? Embora alguns autores consideram alguns tipos de modelo como sendo dado vetorial, mas de forma geral, utilizamos dados matriciais. E a terceira característica para identificar um modelo digital de elevação é que, além de ter o valor da coordenada x e y, coordenadas planimétricas, você vai ter um terceiro componente, seria o item Z. Tem o x, o y, teria o Z, que seria o valor da intensidade do pixel correspondente à elevação. Ok? Então, você tem aquele seu modelo digital de elevação amarrado a um sistema de coordenadas planimétricas x, y, e quando você vai olhar, porque todo dado matricial ele é formado por um conjunto de quadradinhos, por assim dizer, que são os pixels. Se você pegar qualquer fotografia digital, quando você aproxima ela no computador, num certo ponto, você vai ver os pixels, são aqueles quadradinhos que você vê na fotografia qualquer que você use. No caso do modelo digital de elevação, nesses pixels tem uma informação que vai ser especial para os estudos, que é o valor da altitude, o valor da cota para aquele local ali. Nós vamos explicar brevemente o que seria a altitude também, para ficar bem claro. Tá certo? Então, recapitulando os pontos até aqui, um MDE é uma representação digital da superfície da Terra. Se você pense, essa superfície pode ser a sua área de interesse, a sua área do projeto que vai fazer, quer seja o seu TCC, nós temos muitos estudantes cadastrados aqui no Congresso, quer seja para um levantamento de georreferenciamento de imóveis e assim por diante. Lembrando que esse dado, os pixels dele vão estar atrelados a um sistema de coordenadas, devem estar atrelados, né, a um sistema de coordenadas planimétricas, x e y, e o valor do pixel ele tem uma intensidade correspondente à elevação daquele ponto, ou seja, à altitude. Nessa próxima tela que eu quero mostrar para vocês, nós temos a diferença entre altura e altitude. Como eu falei para vocês, o valor do pixel, ele não indica no MDE a altura, não, ele indica a altitude. Qual a diferença entre altura e altitude? Nessa gravura fica bem fácil de entender. Quando estamos, por exemplo, falando de uma montanha, a altura dela vai ser a distância entre o topo da montanha até chegar na sua base. Isso aí é a altura da montanha, a distância, a diferença, né, do ponto da altura, do ponto máximo, até a base da montanha. Isso aí é a altura. Já no caso da altitude,
aí a distância entre o topo da montanha em relação ao nível do mar. Ou seja, a sua altura como pessoa, a sua altura, ela, por assim dizer, vai ser fixa. Se você tem 1,80 m na praia, se você estiver numa montanha, a sua altura continua sendo 1,80 m. Já a sua altitude não é fixa, ela é variável dependendo do lugar onde você está. Se você estiver no nível do mar, a sua altitude vai ser 0. Se você estiver em outro ponto, aí vai ser de acordo com a distância vertical em relação ao nível do mar. Ficou claro para vocês isso daí, pessoal? Isso aí é um conceito importante, que é básico, mas se não for compreendido, você vai estar sempre naquela dúvida. Nossos alunos, já tive vários alunos que cometeram erros em projetos grandes, porque não compreendiam bem, antes de fazer, né, os nossos treinamentos, sobre essa diferença entre altura e altitude. Avançando um pouco mais sobre os conceitos que nós queremos apresentar para vocês, vamos falar um pouco sobre a diferença entre modelo digital de elevação, modelo digital do terreno e modelo digital de superfície. Bom, qual é a diferença entre eles? Aí é o seguinte, aqui no Brasil, bem como em outros países, modelo digital de elevação e modelo digital do terreno têm sido usados como sinônimos. Veja só, no Brasil e em alguns outros países, boa parte dos países, eles são tratados como sinônimos. Mas tem um detalhe. Em países como os Estados Unidos e outros, MDT não é sinônimo de MDE. Ele é muito mais visto como um complemento. Então, para nós entendermos, o modelo digital de elevação, como eu falei, em geral, ele é um dado raster. O MDE, em geral, é um dado raster. Só que, o que acontece? Se você for considerar casos como aqui no Brasil, onde, em geral, nós usamos como sinônimos, então, um MDT é um MDE. Ou seja, um modelo que representa parte da superfície da Terra, considerando as suas altitudes. Mas, em países como os Estados Unidos, o MDT, como eu falei, ele é considerado um complemento do MDE, sendo inclusive formado por dados vetoriais. Dados vetoriais que complementam as informações inseridas ou embutidas naquele dado raster, ok? Então, para nós aqui, em geral, o MDE é um sinônimo de MDT, o modelo digital do terreno. Bom, e qual seria a diferença, então, desse modelo digital do terreno e o modelo digital de superfície? O modelo digital de superfície, ele difere do MDT pelo seguinte. O MDT, o MDE, no caso, de forma geral, ele conta o valor da altitude contando do solo. Então, o solo em relação ao nível do mar, se você tiver uma montanha, ele vai contar a altitude para aquele ponto da montanha. Se tiver algum morro, e assim, isso tudo vai entrar no modelo digital de elevação. Já no modelo digital de superfície, o MDS, que estão vendo aqui em laranja, o MDS, ele conta não apenas o nível do solo para saber a altitude, mas qualquer edificação que esteja sobre essa superfície. Não apenas edificações feitas pelo homem, mas também aspectos naturais. Por exemplo, uma árvore, as copas das árvores vão ser mapeadas, a altitude delas, nesse modelo digital de superfície. Então, só para deixar claro, se você tem um modelo digital de superfície, ele não conta apenas os morros, as montanhas. Ele vai contar também tudo que estiver em cima. Casas, prédios, copas de árvores e assim por diante. Ok? Então, essa aí é uma diferença entre modelos digitais de elevação e modelos digitais de superfície. Os modelos digitais de superfície, eles têm muita relação com aplicações que usam um sistema de radar e assim sucessivamente. Deixa eu passar aqui para uma outra gravura que destaca ainda mais essa diferença. Aqui nós percebemos que você tem destacado com essa linha com pontos vermelhos, o que seria um modelo digital de superfície. Está vendo que pega aqui a edificação da casa e continua pegando a região aqui desse morro, vamos dizer assim, né? E você tem o modelo digital do terreno que não leva em conta as edificações, nem árvores, nem algo do tipo. Ele pega direto, mostrando aqui a sequência do modelo digital do terreno. Perfeito? Muito bem. Então, essa é a diferença entre o modelo digital da elevação, o MDT nós vimos aí quando ele é diferente, quando é o mesmo aspecto, e nós vimos
também aí sobre os modelos digitais de superfície. Vamos agora explicar um pouco sobre aplicações do modelo digital do terreno. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre em que situações é melhor nós utilizarmos um MDT e em que situações é melhor usarmos um MDS, certo? Lembrando que não existe receita de bolo em geoprocessamento. Em muitas ocasiões, nós vamos fazer o seguinte, vai ser MDT e MDS, você vai ter que saber qual é a sua aplicação para saber quando vai utilizar cada um deles. Então, por exemplo, o MDT, o modelo digital do terreno, que aqui vamos usar como sinônimo de MDE, ele armazena dados de altimetria para gerar dados topográficos. Veja, topografia é descrição da terra, do terreno, certo? Então, ele armazena os dados de altimetria para mapas topográficos. Ele não vai levar em conta, como nós falamos, a questão de edificações, árvores e assim por diante. O modelo digital do terreno, ele também vai ter aplicação em análises de corte-aterro para projetos de estradas e barragens. Tudo a ver com a área ambiental, né? Quando você faz uma estrada, prepara a construção de uma barragem, isso tem impactos ambientais. Então, você tem que ficar atento sobre essas análises que têm que ser feitas usando o MDT. Você também vai usar o modelo digital de elevação, o MDT no caso aqui, para elaboração de mapas de declividade, apresentação tridimensional, ele permite que você gere representações 3D e vai servir também para você fazer cálculo de volume do terreno, movimentação de terra, tá certo? Então, existe essa possibilidade também. Bom, e o que seria um MDS? MDS, no caso, a aplicação dele, melhor dizendo. O MDS, ele serve para trabalhos de planejamento urbano, ou seja, quando você já sabe quais são as alturas de edificações, de prédios, para você poder colocar, talvez, num plano diretor sobre limites de alturas em determinadas faixas. Por exemplo, aqui na cidade, nós temos a orla de João Pessoa e não é permitido nós construirmos prédios com um certo número de andares próximo à orla. Existem documentações, legislações municipais que estabelecem isso. Então, isso aí você pode utilizar modelos digitais de superfície para determinar esse tipo de aspecto. Projetos de engenharia usam modelos digitais de superfície também. Você fazer inspeção de plantas industriais, estudos e planejamentos de infraestruturas. Na área de segurança pública e privada, isso você consegue fazer planejamento de acompanhamento de empresas de segurança. Você consegue usar modelos digitais para fazer planejamento de ações da polícia e assim por diante. Existem diversas polícias ao redor do mundo que usam esse tipo de informação para gerar modelos para as suas ações. E também você usa modelo de superfície para calcular pilhas e objetos. Pilhas, no caso aqui, é volume de pilhas de, vamos dizer, materiais de construção numa região, num determinado lugar. Você pode usar o MDT e o MDS, ok? Bom, produtos gerados a partir de um MDE. Veja só, nosso foco aqui vai ser o MDE, certo? Então, nós já falamos para que eles são usados. Agora, quais são alguns produtos que um modelo digital de elevação permite que você gere? Vou falar aqui para vocês. Um principal produto, um primeiro produto, melhor dizendo, é a declividade. Você pode utilizar um modelo digital de elevação para extrair ou gerar a partir dele um produto, um novo tipo de dado trabalhado, que ele vai ter informações sobre a declividade, que os softwares de geoprocessamento geralmente chamam isso de slope. Essa declividade, o usuário vai poder definir se ela vai ser em graus ou em metros. É possível você fazer essa configuração. Qual você vai ter que usar? Vai depender da sua aplicação. Um outro produto gerado a partir de modelos digitais de elevação é o que, em geral, é chamado de aspect. Ele indica qual é a direção de maior taxa de modificação dos valores de declividade. Esse produto que o modelo digital de elevação ele permite que você gere, ele serve em especial para estudos da área de hidrologia. Você consegue determinar qual é a direção de maior declividade, de modificação dos valores da declividade, melhor dizendo, para saber aonde vai haver escoamento da drenagem e assim por diante. Então, o Aspect é um outro produto que você pode gerar a partir de um modelo digital de elevação. Isso aqui é feito em vários softwares, quer seja o GVSig, o QGIS,
o ArcGIS, o Cosmo também faz esse tipo de produto e assim por diante. E um outro produto gerado a partir dos modelos digitais de elevação é o relevo sombreado. Então, o relevo sombreado é um outro produto que você pode ver para determinar, a partir de um ponto que o usuário define, qual vai ser a direção de iluminação para ver como ficaria aquele relevo, destacando assim as diferenças do relevo daquela localidade. Eu queria dar uma olhada aqui no chat, antes de nós prosseguirmos, para ver se o pessoal está conseguindo acompanhar essa explicação. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tudo certo, pessoal, até aqui? Todo mundo está conseguindo entender? Porque agora nós vamos passar para as aplicações de estudos ambientais. Eu vou fazer algumas demonstrações usando o software QGIS. Muito bem. Então, vamos dar a sequência aqui, ó. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Vou parar o compartilhamento porque eu vou compartilhar agora uma outra tela que é dentro do software QGIS. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um dos softwares que você pode utilizar. Ele é um software livre e gratuito, certo? O QGIS. Ele é um software livre e gratuito. Então, nesse software, você pode trabalhar com os modelos digitais de elevação para as suas aplicações ambientais com muitas possibilidades. Por exemplo, esse modelo que está aqui aberto, ele é um dado que foi cedido por um aluno da nossa empresa, que é um dado lá da região de Porto Alegre, do bairro da Glória. Talvez alguém que está nos assistindo é dessa região aí do bairro da Glória, tá certo? Então, o que acontece? Esse modelo aqui, ele é de alta resolução. Ele tem 1 metro de resolução espacial. Isso quer dizer o quê? Que os pixels que formam essa imagem, o lado do pixel tem 1 metro de comprimento. Ele tem 1 metro de comprimento, o valor de cada pixel que forma essa imagem aqui, ok? Então, você tem essa possibilidade. O que é que você pode fazer com um modelo digital como esse? Você pode, por exemplo, gerar curvas de nível. Você pode gerar curvas de nível a partir de um modelo digital de elevação. Essas curvas de nível vai servir para você fazer planejamento de uma construção, de um determinado projeto, para você saber a variação dos valores das curvas de nível. Vou demonstrar aqui para vocês rapidamente uma opção básica do QGIS que faz isso. Se nós viermos aqui no menu Raster, na opção extrair contorno, raster, extrair contorno, o arquivo de entrada IMG Glória, arquivo de saída. Sim, aqui o arquivo vou escolher o MDE, que é esse aqui vocês estão vendo. Vou botar aqui ó, a equidistância entre as linhas, de acordo com a resolução da imagem, é 1 metro. É importante que nós respeitemos a resolução espacial da nossa imagem. Ela, no caso, quer dizer, o menor valor que você pode colocar aqui é a resolução, que é 1 metro. E vou salvar aqui as linhas de contorno. Eu vou colocar aqui para salvar com o nome de curva de nível. Vou pedir para criar uma coluna na minha tabela de informações com o valor da altitude. E vou dar aqui um OK. Dentro de poucos instantes ele vai gerar as curvas de nível. Esse modelo ele é bastante denso, certo? Ele está processando aqui a geração das curvas de nível. Agora, lembrando que isso você pode conseguir esses modelos digitais de elevação gratuitos, dependendo da resolução na internet, em sites como do Serviço Geológico Norte-Americano, o SGS. Se você digitar aí no Google o SGS, vai aparecer esse site, onde você tem diversos modelos digitais de elevação para baixar, inclusive o modelo SRTM, que é um modelo que tem 30 metros de resolução espacial. Está disponível para você esse modelo lá no site do SGS. O INPE também disponibiliza modelos digitais de elevação. O INPE aqui do Brasil, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde você vai ter acesso a modelos do Topodata que vem sendo melhorados a cada ano, ele vem sendo revisado. Eu botei aqui um modelo um pouco pesado, por isso que está levando mais tempo para ele gerar. Pronto, olha só. Ele gerou aqui essas curvas de nível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou desligar o modelo digital de elevação, a visualização, e vou aproximar aqui para vocês verem a densidade dessas curvas de nível. Essas curvas de nível, eles têm atrelado a cada curva dessa uma informação na tabela de atributos, onde você tem o valor da cota. Nesse caso aqui específico, está variando de 25 metros, certo? Até 294. Essa região de Porto Alegre, para quem conhece, ela tem muito morro. Tem partes bem baixas lá no bairro, mas tem partes bem altas, né? Chegando aqui até a 300 metros de altitude. Além disso, é possível você identificar o valor das cotas. Vou colocar aqui nas propriedades. Você pode identificar
o valor da cota inserindo um rótulo. Vou colocar aqui, ó, o valor da cota para você. Ele vai botar por escrito o valor de cada cota dessa. Aí você tem, de metro em metro, o valor das suas cotas. Então, isso você pode fazer utilizando, inclusive, esse software livre que é o QGIS, que eu sei que vários de vocês já conhecem, mas só para demonstrar aqui um potencial de aplicação. No próprio QGIS também, nós temos a possibilidade de gerar modelos em 3D a partir de um modelo digital de elevação. Por exemplo, eu estou esse modelo digital de elevação que eu mostrei para vocês, e eu tenho junto com ele essa imagem de satélite de alta resolução, que está com o nome aqui de MG Glória. Se aproximarmos aqui, só para vocês verem, olha o que é que dá para ver nessa imagem. Assim que ele carregar, ó, dá para você ver várias edificações, o telhado. Nessa imagem também ela tem 1 metro de resolução. Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar um modelo em 3D para vocês analisarem aqui. Eu vou usar uma ferramenta do QGIS, eu vou usar aqui a opção e vou pedir para rodar. Só um instante que ele está gerando a visualização 3D. Eu vou jogar aqui no Google Chrome para vocês verem melhor. Deixa eu compartilhar aqui a tela Olha só, esse 3D aqui, ó, foi gerado utilizando o QGIS. Aquelas imagens que estavam lá no QGIS que eu mostrei para vocês, integrando uma com a outra, nós temos esse modelo digital em 3D. Com esse tipo de ferramenta, eu cliquei, ele diz qual foi a coordenada onde eu cliquei. Então, com esse tipo de ferramenta, nós temos aqui a informação sobre, você pode observar assim, quais seriam as áreas onde tem as enchentes. Você tem aqui a possibilidade de sobrepor edificações, você pode botar pontos de interesse e ter essa visualização em 3D, destaque, como vocês estão vendo aqui. Conseguiram ver aí, pessoal, a visualização em 3D? Isso aqui é uma ferramenta do QGIS que você faz facilmente e tem essa possibilidade. Deixa eu parar o compartilhamento da tela. Bom, deixa eu voltar aqui a compartilhar meus slides para nós finalizarmos essa nossa apresentação. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não vai mostrar o passo a passo. A ideia é que vocês possam depois, vão poder ver o replay dessa aula, tá? Já que é a primeira, eu sabia que algumas pessoas talvez teriam a probabilidade de acessar, nós vamos disponibilizar. Deixa eu voltar aqui para a tela dos slides. Bom, eu quero, então, concluir aqui minha palestra agradecendo vocês pela atenção. Aqui estão os meus contatos. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar em contato, então, o meu e-mail, o nosso WhatsApp da empresa. Temos aí nossa página do Facebook, o Instagram, o nosso blog, que há mais de 10 anos está publicando conteúdo sobre geotecnologias. E nós temos o nosso site, onde temos outras informações aí sobre os treinamentos. Então, eu quero agradecer mais uma vez e eu vou passar a palavra para a mediadora Júlia Eugênio, que aí vocês vão poder fazer perguntas para poder responder e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Talvez explicar mais algum detalhe. Olá, pessoal. Então, acabamos de finalizar a nossa primeira palestra do dia. Então, agora nós vamos passar para algumas perguntas aqui que nós temos para o Anderson Medeiros. Tá? Algumas perguntas aqui foram selecionadas. E então, eu vou pedir para ele estar respondendo, certo? A Jocilene, ela tinha perguntado agora há pouco se existe algum local que disponibiliza MDS, modelo de superfície, de forma gratuita. Eu não conhecia, mas o nosso colega Márcio comentou aí no chat, e nós agradecemos, Márcio, pela sua contribuição, de que em Santa Catarina, acho que é um órgão, né, o SDS, disponibiliza o MDT e o MDS gratuitamente lá da localidade, mas, logicamente, só tendo os dados do estado de Santa Catarina. Eu agradeço o Márcio aí pelo comunicado dele, tá? Pela contribuição dele. Aí, deixa eu ver aqui outra pergunta. Por exemplo, o Renato perguntou o seguinte: eu consigo fazer um modelo digital de elevação em dimensões pequenas? No caso, na verdade, é porque nada impede de você ter um modelo digital de uma área maior e fazer o recorte. Qualquer software de geoprocessamento permite isso. Eu já peguei o digital de elevação que pegava vários bairros de um local onde eu queria saber apenas para um terreno. Aí eu peguei, usei uma ferramenta que todo programa de geoprocessamento tem, onde você faz o recorte, certo? Você faz o recorte para a sua área de interesse sem problema algum. Então, você pode ter um modelo
digital de elevação para a sua área, mesmo que ela seja reduzida. Certo? Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Estão perguntando quais são os modelos digitais de elevação gratuitos que estão disponíveis, né? Primeiramente, é importante a gente dizer que não existe assim, modelo digital de elevação que seja melhor do que o outro. Tudo depende da sua aplicação. Existem modelos digital de elevação que você consegue ter 10 metros de resolução espacial para poder trabalhar com ele, certo? Aí, no caso, você tem alguns... Eu sou péssimo para gravar assim, os nomes, mas eu posso depois botar na gravação aqui, vai ficar para vocês assistirem. Depois eu boto as indicações dos sites para vocês acessarem. Certo? Deixa eu ver aqui a pergunta da Fernanda. O modelo digital de elevação, SRTM, são confiáveis para modelagem de terreno? Tem alguma forma de melhorá-los, um filtro, etc? Então, vamos lá. Veja, pessoal. SRTM, só para ficar claro que isso aqui muitas pessoas não sabem, foi uma missão que aconteceu anos atrás, onde os Estados Unidos, com alguma cooperação europeia, mapearam o relevo da Terra inteira. Aí o que acontece? Esse mapeamento foi feito para uma resolução de 30 metros. Só que durante muito tempo foi disponibilizado apenas com resolução degradada, de 90 a 60 metros para o restante do mundo. Isso foi um problema. Aí, no caso, hoje já está disponível para a comunidade esses dados para 30 metros. Se ele fazer modelagens de terreno. Aí o que acontece? Você tem que saber que quanto for menor a sua resolução espacial, ou seja, o seu pixel for maior, menor é a precisão dele ou a representatividade dele em especial para fazer um modelo em 3D. Você pode utilizar o SRTM no seu projeto, mas sabendo que ele tem as limitações por conta da resolução espacial. Por exemplo, se você for querer curvas de nível usando um modelo que tenha 30 metros de resolução. Esses 30 metros, você não vai poder utilizar para fazer curvas de nível de 10 metros ou de 1 metro. Você tem que respeitar e não extrapolar o valor da resolução espacial. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Existe alguma margem de erro nas alturas dos modelos digitais de superfície? Aí é o seguinte, isso vai depender muito do seu modelo. Há sim, margens de erro, né, pode acontecer margem de erro, mas isso vai depender muito da metodologia empregada. Ok? A Alessandra, essa pergunta foi do José, né? A pergunta da Alessandra, ele disse que o Google Earth utiliza modelo digital, está perguntando, né? O Google Earth utiliza modelo digital de superfície ou modelo digital de elevação? O Google Earth, na verdade, eu costumo dizer que ele é uma coxa de retalhos. O Google Earth é um software muito bom, uma ferramenta muito boa para diversas aplicações, mas ele é uma coxa de retalhos onde ele mistura imagens de satélite, fotografias aéreas e modelo digital de elevação, certo? Então, ele usa modelo de elevação, mas lembre que não é para tudo que o Google Earth serve, tá bom? Então, lembrem disso daí, em especial para projetos que exigem precisão, como cadastramento rural, georreferenciamento e assim por diante. Ok? Essas eram as perguntas que nós iremos responder. Vamos chegando agora aqui ao final. Pessoal, agradecemos a presença e a participação de todos e todas presentes nesse evento, o nosso primeiro CBGEL.